Olá, gente. Eu sou a Djanira Negrão e eu sou bióloga e pesquisadora associada aqui no LNBR, o Laboratório Nacional de Biorenováveis. E hoje a nossa aula vai ser sobre um assunto bem interessante, que é o que a gente aprendeu recentemente sobre inorgânicos em cana-de-açúcar, analisados através de técnicas de imagem, de luz síncrotron e microscopia eletrônica. Bom, então eu dividi essa aula em dois tópicos: inorgânicos na bioenergia e biorefinamento da cana-de-açúcar e o impacto dos inorgânicos e suas aplicações. Bom, a cana-de-açúcar é a base de um sistema agroindustrial de sucesso em muitos países tropicais e subtropicais do mundo. E só em 2019, a produção global foi de aproximadamente 2 bilhões de toneladas, sendo que o Brasil é o principal produtor de cana-de-açúcar. Então, o que a gente tem aqui é um exemplozinho de uma planta de cana-de-açúcar, onde essa parte aqui verde se chama ponteiro, tem as folhas verdes e algumas folhas secas. Mas a planta, ela é cultivada para obter o suco que fica retido aqui no colmo, essa parte central aqui. Então, como principais produtos, a partir do caldo de cana-de-açúcar, nós temos o caldo, que é muito rico em açúcar e pode ser transformado em açúcar, considerado como alimento, e etanol. E depois que essa biomassa é processada, aqui no caso o como, que é transformado em bagaço, e a palha, que se acumula uma parte no campo, outra parte vai para a indústria, ela constitui aproximadamente 2/3 do conteúdo energético da planta. E esse conteúdo energético é utilizado para geração de energia. Então, o bagaço e a palha constituem o material lignocelulósico da cana-de-açúcar que é utilizado na indústria para a produção de bioeletricidade, ou seja, esse material é queimado para a produção de bioeletricidade. Entretanto, esse material ele pode ser utilizado em outros produtos de maior valor agregado, como, por exemplo, químicos e etanol celulósico, ou seja, o etanol a partir dessa biomassa que foi transformada em menores porções em açúcares fermentescíveis e depois transformada em etanol de segunda geração. Só que para transformar esse material em materiais de alto valor agregado, a gente precisa trabalhar com uma biomassa de melhor qualidade. O que não acontece com a biomassa da cana-de-açúcar, porque ela tem uma fama de ser muito suja. Isso acontece pela presença muito marcante de impurezas minerais que dificulta a valorização dessas biomassas. Então, aqui eu trouxe para vocês um painel dos inorgânicos encontrados no bagaço e na palha de açúcar e a origem deles. Então, a contaminação da biomassa, ela se dá desde a colheita, aqui arrancando raízes, ou transporte. E esses inorgânicos, eles podem ser oriundos tanto do solo, no caso, minerais e rochas, ou pedaços metálicos. E eles também podem ser contaminantes microscópicos, no caso, que a gente não consegue remover completamente da superfície ou impregnado dentro da biomassa. Além disso, a cana-de-açúcar também tem uma quantidade bastante expressiva de sílica biogênica estrutural, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, além de outros inorgânicos também. Bom, então, a classificação dos inorgânicos do bagaço e da palha, a gente pode dividir basicamente em dois grupos. Extrínsecos, que são aqueles inorgânicos oriundos de equipamentos, pedaços de peças, como eu falei, e também do solo, que constitui, tem uma heterogeneidade grande, e é constituído de diversas texturas e mineralogia. E a gente tem uma outra parte também, que são os inorgânicos intrínsecos, ou seja, são aqueles inorgânicos que a planta absorveu do solo e depositou nos tecidos dela. No caso, a gente tem dois tipos de inorgânicos intrínsecos: os lixiviáveis, que são aqueles presentes no caldo da cana, por exemplo, e os exoestruturais, que estão presentes na epiderme da planta, no caso aqui de sílica epidérmica. Bom, então, para analisar esses
confirmar quem são esses inorgânicos extrínsecos que afetam a qualidade das biomassas da cana, nós pegamos algumas amostras de bagaço, de usina, né, de palha, e levamos lá no LNLS para usar duas linhas de luz. A microtomografia de raio-x, ou micro-CT, que gera para a gente imagens 3D e nos traz informações sobre o volume, a quantidade, o tamanho dessas partículas minerais que impregnam ou ficam aderidas aqui na superfície da biomassa, no caso aqui do bagaço. E também nós fomos lá na linha de microfluorescência de raio-x, onde a gente consegue identificar a origem desses inorgânicos. No caso aqui, a gente tem um mapa de microfluorescência de raio-x que indica para a gente a presença de ferro, através desse pontinho aqui. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente também. Bom, então, como resultado aqui, né, da microtomografia de raio-x, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Isso que vocês estão vendo é uma amostrinha bem pequena, alguns milímetros de comprimento e de espessura, de bagaço de cana-de-açúcar. Quando a gente faz a tomografia de raio-x, a gente consegue ver todos esses tecidos aqui, vegetais. Só que essa técnica permite a gente ver um pouquinho além, que são os contaminantes microscópicos, por exemplo, porque eles têm uma densidade diferente. Então, a gente consegue separar esses dois materiais, material vegetal e material inorgânico ou mineral. E o que a gente descobriu através dessa técnica é que esses componentes aqui, esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo, são os contaminantes microscópicos de origem de solo e que eles têm um tamanho aproximado, uma faixa de tamanho que respeita entre 5 e quase 30 micrômetros. O que a gente pode perceber aqui é que considerando então, né, que essas partículas de granulação fina são oriundas do solo e que o solo ele possui diversos tipos de estrutura, mas como assim diversos tipos de estrutura? O solo é constituído por frações de diferente tamanho, no caso argila, silt e areia, que respeitam uma determinada faixa de tamanho. Então, a argila são grãos que vão até 2 micrômetros. A fração silt do solo é composta por grãos entre 2 micrômetros e 60 micrômetros e de areia maior de 60 micrômetros até 2 milímetros. Então, o que isso aqui significa, afinal? Que esses contaminantes microscópicos, eles pertencem à fração silt do solo. Isso é muito importante no setor da usina da cana-de-açúcar, porque o que se fala genericamente é que toda sujeira que suja, né, que está impregnada na biomassa do bagaço ou da palha, é areia. Então, as pessoas genericamente chamam essa sujeira de areia. E o que a gente está vendo aqui é que não é areia. Ele está dentro dessa classificação aqui da fração silt. Mas eu vou ser um pouquinho mais clara. Então, os contaminantes microscópicos, eles não podem ser somente chamados de areia. Mas o que isso significa afinal? Então, se eu pegar um pedacinho aqui do bagaço e olhar com mais cuidado, a gente pode ver o tamanho das células do parênquima. Aqui já é a célula da casca. Então, o que a gente está vendo aqui, essa imagem cinza, é uma microtomografia da seção transversal de uma amostra de bagaço. Então, imagine que uma amostra 3D, ela é constituída por um empilhamento de imagens, mais de 2.000 imagens, por exemplo. No caso que a gente está vendo aqui, essa imagem cinza, ela foi tirada de alguma porção dessa amostra, pode ser aqui no meio, por exemplo. E o que a gente está vendo é o seguinte, essa arquitetura da biomassa, onde a gente pode ver algumas rupturas causadas pela remoção do caldo. E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, em relação a esses contaminantes, a gente teria, por exemplo, se fosse contaminante da fração da argila do solo, a gente teria pontinhos bem pequenininhos aqui, considerando que a gente está nessa mesma escala de 100 micrômetros aqui. Mas se eu tivesse contaminantes da fração silt do solo,
em torno de 20 micrômetros, eu teria pontinhos assim, de mais ou menos desse tamanho, que é não muito diferente desses pontinhos aqui dentro dessa, essa daqui está menor e esse aqui está um pouquinho maior. Esses pontinhos dentro do quadradinho verde são partículas minerais. Então, a gente consegue identificar através da microtomografia. Agora, se fosse um grão de areia, por exemplo, ele não caberia dentro dessa célula, ele ficaria talvez aderido aqui à superfície. E o que a gente tira de lição disso, de novo, é que os grãos de areia são muito grandes para impregnar o bagaço. Então, a sujeira que existe no bagaço e na palha não pode ser comumente chamada de areia. A gente está errando se falar isso. Bom, então, além das partículas, né, do tamanho das partículas, a gente gostaria de saber também a identidade delas. Ou seja, quais são os elementos que constituem essas partículas minerais. Então, o que a gente está vendo aqui são mapas elementares de microfluorescência de raio-x, que tem um determinado tamanho, mais ou menos do tamanho dessa amostra aqui, 1 milímetro de altura e mais ou menos 2 milímetros de comprimento. E essa técnica ela é uma técnica não destrutiva, mas é de superfície. O que a gente está vendo aqui são mapas, então, de silício, ferro, né, zinco. E como que eu sei que são esses elementos aqui? Esses pontinhos vermelhos, eles são sinais de alta intensidade de fluorescência de raio-x e que é feito um mapa para cada elemento. Então, o que eu consigo identificar aqui, que cada pontinho vermelho, ele é atribuído a uma partícula mineral, analisada através dessa técnica. Então, se cada mapa tem alguns pontinhos desse, eu posso contar. Uma vez que eu conto esses pontinhos, eu consigo saber mais ou menos a porcentagem desses elementos na biomassa, na superfície da biomassa. E o que a gente descobriu é o seguinte, que a maioria dos elementos inorgânicos que contaminam a biomassa, em torno de 25 micrômetros, mais ou menos, que é o tamanho de um pixel aqui, esse pontinho vermelhinho, é composta por silício, ferro e titânio. Bom, então, com essa técnica, o que nós descobrimos, né, com essas duas técnicas? O tamanho das partículas, onde elas ficam, como eu posso fazer para evitar a contaminação dessas partículas na minha biomassa e quem são essas partículas. Então, todo esse conhecimento serve mais ou menos como um guia, esse trabalho, né? Serve como um guia de limpeza que as indústrias da cana poderiam usar, que é a limpeza da biomassa antes de destruir os tecidos vegetais. Bom, então terminando essa parte aqui, eu vou agora começar a parte dos inorgânicos intrínsecos da cana-de-açúcar, ou seja, aqueles inorgânicos que a planta absorveu do solo e depositou nos tecidos. O primeiro deles é sobre o caldo da cana-de-açúcar. Então, muitos de vocês devem saber que o caldo da cana-de-açúcar é rico em inorgânicos. Por exemplo, tem elevada concentração de potássio, fósforo, cálcio e outros elementos. Então, o caldo de cana é bastante nutritivo. E o que a gente tem aqui é o seguinte, a biomassa, quanto menos inorgânico ela tiver, no momento dela ser queimada ou ser transformada em bioquímicos e biomateriais, ela tem que ser o mais limpa possível, ou seja, livre de inorgânicos. E o que a gente vê, né, na literatura é o seguinte, que quanto mais eu removo o caldo, menos quantidade de inorgânico essa biomassa terá, ou seja, a qualidade dela vai aumentar. Então, a extração do caldo tem um impacto muito forte nessa qualidade da biomassa. A outra questão bastante interessante é que as folhas reciclam inorgânicos. Essa parte é muito interessante, principalmente para os biólogos, né? Não excluindo também os outros, das outras áreas, enfim. O que acontece aqui é o seguinte, a planta, conforme ela vai ficando mais madura, mais velha, ela vai mobilizando os nutrientes que estão aqui, por exemplo, nas folhas que estão ficando mais secas, para as folhas mais jovens. Isso se deve à carência de alguns elementos que são muito importantes para o crescimento dela. No caso, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, aqui nessa tabelinha, a gente tem alguns elementos
e nós temos a quantidade desses elementos encontrada em folhas verdes e em folhas secas. E o que a gente pode ver é o seguinte, no caso, o nitrogênio, fósforo, potássio e o cloro, a concentração desses nutrientes é muito maior nas folhas secas, ou seja, eles são nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento da planta e para os tecidos jovens. Isso tem um impacto bastante grande para a indústria, porque se eu quiser utilizar esse material aqui para a produção de biorrenováveis, eu tenho que utilizar um material com menor quantidade de inorgânicos. Então, eu sei que folhas secas não vai resolver muito o meu problema. O ideal seria eu utilizar folhas secas, que contêm menor quantidade de inorgânicos. E a última parte dessa classificação entre inorgânicos, eu queria trazer algumas coisas sobre a sílica estrutural, que é muito abundante na cana-de-açúcar, tanto no como quanto nas folhas. Então, algumas espécies vegetais, principalmente gramíneas, como a cana-de-açúcar, trigo, arroz, milho, elas acumulam sílica biogênica na epiderme de folhas, comos e inflorescência. Essa sílica biogênica, ela é acumulada na forma de fitólito, que é essa estrutura bonitinha que a gente está vendo aqui, na forma de gravatinha. Isso aqui era uma célula vegetal que foi preenchida por sílica e se transformou nessa microestrutura. Mas as plantas, elas produzem vários tipos de fitólitos de tamanhos variados, que vão de 1 a 300 micrômetros. Então, fitólitos são biomineralizações produzidas pelas plantas e depositadas na epiderme dessas partes das plantas. Mas, no caso, esse fitólito aqui, ele é um fitólito de cana-de-açúcar. Mas aqui a gente também tem exemplos de outros tipos de fitólitos, parecem estrelinhas. E isso é muito importante para também questões morfológicas, né, diversidade morfológica e identificação morfológica também de certas plantas. Bom, esses fitólitos, enquanto eles estão sendo formados, eles podem, alguns outros elementos químicos, como ferro, titânio, cálcio, eles podem ser depositados aqui em algum lugar dessa estrutura, assim como carbono orgânico. E esses citólitos, vocês devem perceber que, como é de sílica, né, eles são meio durinhos, então eles conferem, eles ajudam a planta a se defenderem contra estresses bióticos, ou seja, causados por vento ou radiação UV, e contra estresses bióticos, ou seja, causados por herbívoros, micro-organismos e etc. Então, esses fitólitos, eles conferem uma abrasividade natural, no caso aqui da cana-de-açúcar. Mas isso também acontece com outras gramíneas. O que a gente tem de exemplo aqui é um gafanhoto que foi alimentado por uma gramínea com elevada quantidade de silício. E o que isso vai causar no inseto, afinal? Então, a gente está vendo aqui uma imagem de microscopia eletrônica de varredura de um aparelho bucal intacto do gafanhoto, em comparação aqui a um aparelho bucal quase destruído, dada a alimentação desse inseto com uma gramínea de elevada quantidade de sílica. Então, esses fitólitos, eles realmente ajudam na defesa natural da planta. Um outro caso também é que quando a gente está falando de cana, né, e o como é repleto de fitólito, eu trouxe para vocês aqui umas imagens de microscopia eletrônica de varredura da sílica biogênica. Então, aqui essa imagem mostra a epiderme de um bagaço todo rachado, porque, enfim, foi moído já, né? Aqui um fragmentozinho de bagaço e aqui os fitólitos. Tá, mas como que eu enxergo isso realmente? Como que eu sei que isso é de sílica, né? A gente utilizou uma técnica que vocês devem ter visto lá no LN Nano,
sobre microscopia eletrônica de varredura acoplado a um espectrômetro com energia dispersiva. Então, o que a gente está vendo aqui, esses pontos coloridos, é tudo silício. Então, essa partezinha, fragmento aqui de bagaço que eu falei para vocês, que a gente conseguiu através do peneiramento do bagaço, é repleto de silício, assim como esses corpúsculos de silício que estão parcialmente quebrados. Então, o que a gente entende disso é que esse material, ele também confere uma dureza natural para a cana-de-açúcar e ela, assim como para o gafanhoto, pode ser danosa e causar abrasividade e desgaste em equipamentos industriais. Bom, então para fechar essa aula, eu queria trazer para vocês alguns exemplos de como os inorgânicos impactam os processos em bioenergia e biorefinaria. No caso dessa abrasividade natural que eu falei para vocês, isso impacta diretamente o processamento da biomassa, causando essa depreciação de equipamentos. Então, imagine que os equipamentos eles vão se desgastando com o tempo pela presença massiva, tanto de sílica biogênica quanto outros contaminantes do solo. No caso, quando esse material é queimado, alguns inorgânicos eles também impactam a eficiência da combustão. Eles diminuem a temperatura nas caldeiras. E quando essa biomassa ela é utilizada para ser transformada para passar por um processo que a gente chama de pirólise, que é um fracionamento da biomassa, né, ausência de oxigênio, para transformar em biocarvão, bioóleo e gás, esses elementos inorgânicos eles podem atrapalhar bastante o processo. Mas nem tudo é negativo, certo? Então, esses elementos inorgânicos, eles servem também como nutrientes para as leveduras no momento da fermentação para produzir o etanol. De uma forma ou de outra, esses nutrientes eles podem ser aproveitados como nutrientes para a ração animal, por exemplo, ou outros tipos de bioprocessos, como usados em fertilizantes no canavial, na forma de vinhaça, ou na transformação de biogás, ou então, uma prática muito comum das usinas é pegar as cinzas de caldeira, ou seja, os elementos inorgânicos que foram gerados após a queima da palha do bagaço nas caldeiras. Essa cinza é muito rica em nutrientes, então as empresas normalmente, é uma prática bastante comum retornar essas cinzas para o solo como uma prática de fertilização do solo. Então essas cinzas, elas podem ser valorizadas também como nutrientes do solo e também como matéria-prima para a construção. E isso é bastante interessante porque as cinzas, elas têm uma elevada quantidade de sílica, né? Óxido de silício, na verdade, e como eu falei para vocês, por causa da sílica biogênica e também de contaminantes oriundos do solo. Esse material, quando moído, ele pode ser utilizado para a produção de blocos de construção, em materiais, cerâmicas e outros tipos de materiais. E além disso, a gente tem também um cenário de valorização da sílica biogênica. Existem muitos trabalhos na literatura que utilizam essa sílica biogênica, passam por processos de purificação e utilizam essa sílica biogênica como matéria-prima para dispositivos eletrônicos, por exemplo. Ela tem propriedades óticas, por exemplo. E uma coisa bastante interessante em pesquisa do solo, que vem sendo utilizada, e também é uma área de pesquisa que eu venho atuando, é promoção de saúde do solo, através dos fitólitos, né, na promoção de agregar o solo e reter partículas maiores no solo, e também como um estoque de carbono no solo. Então, a gente pode olhar os inorgânicos de uma forma, tanto tem a forma o lado negativo, mas também tem um lado positivo e aproveitamento desses inorgânicos. Bom, então, como mensagens para casa, eu gostaria de deixar para vocês algumas aqui sobre as técnicas multimodais de imagens, que são poderosas ferramentas para a gente encontrar e identificar os elementos inorgânicos na biomassa da cana-de-açúcar, mas isso pode ser
ser também utilizado para outros tipos de biomassa. E esse trabalho, como eu falei para vocês, mostrando o tamanho dessas partículas, a identidade química dessas partículas pode ser usado como um guia técnico para métodos de limpeza da biomassa antes da ruptura dos tecidos. E os inorgânicos intrínsecos e extrínsecos impactam vários processos em bioenergia e biorefinaria, como eu mostrei, mas também eles podem ser utilizados em outros processos industriais e em pesquisa de solo. E o que eu gostaria de passar para vocês é isso. Espero que vocês tenham aproveitado a aula e eu fico à disposição para quaisquer perguntas e esclarecimentos.